Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis para o suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso acontece, em primeiro lugar, por conta do despreparo, não é? O próprio governo repleto de pessoas que já passaram pelo governo e que já nos legaram um prejuízo enorme para a nossa economia. Foram 12,7 milhões de pessoas desempregadas, mais de 600 mil empresas que fecharam suas portas ou que simplesmente levaram o seu capital para fora do Brasil porque ninguém tem o que é seu para ser roubado. E a mesma coisa está acontecendo agora, nesse momento exato, aqui do Brasil, não é? Aqui do nosso país. O governo não tem condições, não demonstra nenhum preparo e não mostra qualquer tipo de habilidade no manejo da economia. Isso faz com que perca credibilidade, com que perca confiança e com que aumente exponencialmente a sua desaprovação junto à nossa população, apesar de alguns veículos de comunicação que insistem em dizer o contrário, né? Que insistem apostar que isso vai dar certo. Por exemplo, nós temos agora a notícia do jornal Folha de São Paulo de que o senhor Lula pretende fazer uma reforma ministerial, exatamente porque não está satisfeito com os seus ministros. E que insatisfação é essa manifestada pelo Lula? Ele acha que essa desaprovação, que nós acabamos de falar, é provocada pela equipe econômica, pelos ministros de um modo geral, mas principalmente pela sua equipe econômica, tendo à frente o Fernando Haddad. Então, pode ser que a reforma ministerial comece por aí, com a substituição do Fernando Haddad ou alguém da equipe, não é? Se preserva o ministro, mas se substitui alguém da equipe. Um outro ministro com quem Lula não estaria absolutamente satisfeito é o ministro do Desenvolvimento Social e do Bolsa Família, que é o ex-governador aqui do Piauí, Wellington Dias. Já foi citado várias vezes que ele poderia perder o cargo, mas ele se mantém firme ali, apesar de tudo, né? O Wellington é aquele político que tem o traquejo, que tem a habilidade verbal, que tem uma habilidade para enganar como nenhum outro. Estava conversando com um colega jornalista e ele me dizia o seguinte: ele foi 4 vezes governador, é preciso que se respeite isso, né? Bom, as razões que o levaram ao governo nessas 4 oportunidades, os fins justificam os meios. Mas que é bem estranho, né? Como é que o camarada não consegue realizar absolutamente nada em favor do Estado, não consegue deixar nenhum legado positivo para o Estado e para a população e se elege 4 vezes governador e agora ministro, né? Senador da República e ministro. Então essa reforma ministerial deve ser realizada este ano a partir do 2º semestre. A partir de junho, cabeças devem rolar, de acordo aí com a Mônica Bergamo, que é a porta-voz do Lula da Folha de São Paulo e uma das principais porta-vozes na imprensa brasileira. Outra questão aí é a Petrobras, né? Nesse momento nós já estamos assistindo ao comando da Petrobras se esfacelar completamente com a possível saída do Jean Paul Prats, que deve acontecer hoje ainda, nesta sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, e ele pode ser substituído pelo Mercadante. O Aloysio Mercadante é aquele cara que está à força contra a lei, passou por cima de tudo. Mudaram a lei, aliás, para que ele pudesse assumir o BNDES e dar continuidade aos empréstimos, àqueles empréstimos facilitados para a Venezuela, para Cuba, para Nicarágua e outros países, Honduras, inclusive alguns presidentes já cobram: cadê os empréstimos, Lula? A desaprovação do governo Lula assume um caráter preocupante para o próprio governo quando ele vai inaugurar nos seus redutos eleitorais e não encontra o respaldo que gostaria de encontrar. A gente viu isso agora lá em Pernambuco, né? Na Zona da Mata, em Pernambuco. Ele esteve lá em Pernambuco e ali ele foi vaiado. Inclusive, o roteiro de onde ele chegou, para onde ele iria, só foi conhecido praticamente naquele momento ali em que ele chegou, né? Sabia-se apenas que ele iria a Pernambuco. E quando ele chegou nos locais, houve ensaio de vaias, de manifestações contrárias, de repúdio. As redes sociais falaram mais alto do que no presencial. Por quê? Porque no presencial as pessoas foram impedidas de chegar até o Lula. Quem chegou perto do Lula foram aquelas pessoas que ficaram ali no cercadinho, né? Tem um cercadinho mantido pela presidência da República e essas pessoas
foi as que ficaram mais perto, eles selecionaram a dedo. Aqueles que ficaram do lado de fora e que tiveram suas imagens canceladas, os seus vídeos atacados nas redes sociais pela militância, inclusive pela militância paga. Esses repudiaram a presença do Lula. Ele foi, inclusive, fez lá um discurso aos evangélicos e se dizendo Deus. Imagine você, ele atacou evangélicos poucos dias, agora diz que ninguém pode... Deus, ele próprio, ele fala em nome de Deus com a maior tranquilidade do mundo, como se ele fosse o próprio Deus. Eu não sei se isso identifica uma sanidade de uma pessoa que está investida no mais alto cargo da República Brasileira. É preocupante. Mas, de qualquer modo, houve essa reação da população lá de Pernambuco, principalmente em Arvoredo, quando falou a atual governadora de lá, Raquel Lira. Quando ela começou a sua fala, surgiram vaias. Quando o Lula começou a falar, também surgiram vaias. E aí a assessoria do Lula pegou e descaracterizou. Disse, não, as vaias foram para Raquel Lira, não foram para o Lula. Mais uma vez, uma mulher é atacada. E aí as pessoas perguntaram ao Lula, cadê a picanha? Né? Essas coisas que geralmente no Nordeste se pergunta, porque foi onde se gerou mais expectativa em torno das promessas que foram realizadas pelo boquirroto presidencial durante a campanha eleitoral de 2022, que todo mundo iria comer picanha, etc. e tal. Presos recapturados da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró foram recapturados em Marabá, no Pará. Eles andaram bastante, viu, pessoal? O que o Ministério da Justiça quer saber agora é quem patrocinou a fuga. Talvez não seja tão difícil de encontrar. Foi demitido o diretor do presídio pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e os presos devem retornar, se já não retornaram, ao ambiente prisional, que é o lugar deles, elementos do PCC extremamente perigosos. É isso, se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.